Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Como eu disse na aula passada, nós vamos continuar o nosso estudo sobre prisões, especificamente sobre a prisão preventiva, e nós vamos dar continuidade ao estudo dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Eu disse para vocês o seguinte, que inicialmente nós íamos trabalhar os pressupostos de uma maneira mais informal, porque a minha ideia era que vocês compreendessem os pressupostos de uma forma mais simples. Acontece que nem tudo é tão simples quanto parece ser, né? Infelizmente, aí nas provas de OAB, nas provas de concurso público, eles não exigirão de vocês algo tão simples, né? E aí, o que eles vão fazer? Eles vão colocar uma nomenclatura mais bonitinha para a gente poder aí ter problemas, né? Para a gente poder ter dificuldade na resolução das provas. Mas nós vamos trabalhar isso e, se Deus quiser, ninguém terá problema na OAB e ninguém terá problema no concurso público, tá bom? Então, dando continuidade aos pressupostos da prisão preventiva. Primeiro pressuposto da prisão preventiva. Só que aí lembrando, aqui nós vamos tratar de uma forma mais técnica, né? No finalzinho da aula passada, nós vimos de uma forma mais informal, porque a ideia era que vocês aprendessem, que vocês entendessem esses pressupostos. E agora nós vamos partir para o estudo dos pressupostos de uma forma mais técnica, tá bom? Então, primeiro pressuposto, fumus commissi delicti. O que isso significa? Significa o seguinte, olha, a decretação da prisão preventiva, ela depende da demonstração da presença do fumus commissi delicti, conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal. Traduzindo isso daqui, nada mais é do que é necessário que haja a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria para que haja a decretação da prisão preventiva nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Isso é o fumus commissi delicti, né? A forma como vai estar lá na prova, fumus commissi delicti, é isso que nós acabamos de ver, tá bom? Segundo o pressuposto, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, princípio da atualidade do periculo libertatis. Isso daqui é mais uma inovação da lei de 2019 e aí mais uma vez lembra vocês que tem que estar aí com a legislação atualizada e com a doutrina também atualizada. O que significa isso? Perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Vou explicar para vocês. Percebe-se que na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a atual dicção que lhe foi imposta pela Lei 13.964, que o legislador ele passou a exigir, além da prova da existência do crime e também indício suficiente de autoria, a presença de uma situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado. Observem, pessoal, que a parte final do artigo 312, parágrafo 2º, que foi lá incluído pela Lei 13.964 de 2019, lá preceitua que a decisão que decretar a prisão preventiva, ela deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Vamos sintetizar isso daqui num exemplo, que aí vai ficar mais claro para vocês, tá? E eu vou dar um exemplo real. O acusado, ele teria sido intimado acerca de medidas protetivas de urgência em agosto de 2014. De modo que no dia seguinte foi registrado um boletim de ocorrência, ou um REDS, narrando fatos consistentes em ameaça de morte à sua ex-companheira. Acontece que a prisão ela foi decretada quase um ano depois e sem nenhuma referência a outro evento ocorrido neste intervalo.
que aconteceu? Isso foi parar lá no STJ, tá? E a 6ª turma do STJ decidiu que a medida em questão, ela não guardava atualidade, ela não guardava contemporaneidade nenhuma com os fatos que a justificaram. Porque os fatos que justificaram a prisão já datavam de mais de ano, entenderam? De modo que descaracterizou o periculo libertatis, deliberando aí a 6ª turma pela revogação da prisão preventiva. Entenderam? Essa questão aí da atualidade, da contemporaneidade. Pessoal, é uma questão de lógica. Não faz sentido o magistrado fundamentar uma prisão preventiva tendo por base fatos que aconteceram há mais de ano. Não justifica, né? Então aí o STJ resolveu a questão e a 6ª turma decidiu deste modo, decidiu que a medida em questão ela não guardava atualidade, contemporaneidade, razão pela qual revogou a prisão preventiva, tá? Isso é um caso real. Outro pressuposto, garantia de ordem pública. Essa expressão, garantia de ordem pública, ela gera controvérsias na doutrina e gera controvérsias na jurisprudência também. E há pelo menos umas 3 correntes acerca do assunto, e eu vou tentar trabalhar com vocês de maneira bem sucinta essas 3 correntes. A primeira corrente, ela é minoritária, tá? Essa primeira corrente, ela sustenta que a prisão preventiva, pautada na garantia da ordem pública, ela figura como modalidade de cumprimento antecipado de pena. Esse é o entendimento da primeira corrente, que, como eu já disse, é minoritário. Para essa corrente, pessoal, medidas cautelares de natureza processual só devem ser aplicadas com finalidades endoprocessuais. O que isso significa? As finalidades, elas devem refletir dentro do processo e jamais com uma finalidade extraprocessual, com uma finalidade fora do processo. Por exemplo, evitar prática de novos crimes é uma finalidade extraprocessual. Ela reflete fora daquilo que está sendo trabalhado dentro do processo, tá? Essa corrente, eles sustentam ainda que a prisão preventiva para garantia de ordem pública ou clamor público, ela acaba sendo utilizada como função de prevenção, né? Aí uma função preventiva. E isso não é, na visão dessa primeira corrente, não é uma função, não é um objetivo da prisão preventiva, tá bom? A segunda corrente, ela tem um caráter restritivo, entretanto, é a corrente majoritária. O que essa corrente diz? Essa corrente, ela entende a garantia da ordem pública como um risco considerável, tá, de reiterações de ações delituosas por parte do acusado, caso esse acusado permaneça em liberdade, ou porque esse acusado se trata de uma pessoa propensa ao crime, ou porque esse acusado solto, ele teria estímulos à prática delituosa, ou porque, inclusive, esse acusado solto, ele tem aí a possibilidade de voltar a conviver com os seus parceiros de empreitada criminosa e, com isso, cometer outros crimes. É o entendimento dessa segunda corrente. Essa corrente, ela sustenta ainda que a prisão preventiva, ela pode ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em decorrência da periculosidade do agente, tá bom? Esse é o entendimento da segunda corrente. E o que a gente tem que observar? Qual que é a atenção aqui com esse pensamento da segunda corrente? Primeira coisa, a periculosidade do agente, ela não pode, aliás, a periculosidade do agente, ela deve ser comprovada e ela não pode ser a partir de meras conjecturas, né? Não vale, aí não pode o magistrado fundamentar de forma rasa, né? Essa periculosidade, ela necessariamente tem que ser comprovada de forma robusta. Outra observação, não será possível a decretação da prisão preventiva em decorrência de repercussão da infração ou do clamor social considerados de forma isolada.
tá? Só isso não basta. Nesse sentido, inclusive, o STF já se manifestou. Por derradeiro, temos aí a terceira e última corrente. E a terceira corrente, ela tem um caráter ampliativo, tá? Para a terceira corrente, a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, ela pode ser decretada com a finalidade de impedir que o agente solto continue a delinquir. E também nos casos em que o cárcere for necessário para acautelar o meio social, garantindo assim a credibilidade da justiça em crimes que provoquem o clamor público, né? Essa é a terceira corrente. Outro pressuposto da prisão preventiva, garantia da ordem econômica. O conceito de garantia de ordem econômica, ele se assemelha, né, ao da garantia da ordem pública, porém relacionados a crimes, obviamente, contra a ordem econômica. Ou seja, ele possibilita a prisão do agente caso haja risco de reiteração delituosa em relação a infrações penais que perturbem o livre exercício de qualquer atividade econômica, com abuso de poder econômico, objetivando a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência ou o aumento arbitrário dos lucros. Tá joia? Agora, outro pressuposto que a gente precisa estudar: garantia de aplicação da lei penal. Né? O que é isso aqui? Garantia da aplicação da lei penal. Pessoal, a prisão preventiva, com base na garantia da aplicação da lei penal, ela deve ser decretada quando o agente demonstrar que pretende fugir do distrito da culpa, inviabilizando dessa forma a futura execução da pena. Importante dizer que, da mesma forma que é vedado a presunção da culpa, é vedado a mera presunção da fuga, tá? O que eu estou dizendo com isso? O que eu estou afirmando para vocês? O juiz, ele está autorizado a decretar a prisão preventiva com base nos elementos concretos constantes nos autos, que demonstrem de maneira inequívoca, tá? De maneira muito clara, a vontade do agente em fugir do distrito da culpa. Então, tem que estar comprovado, tem que estar claro para o magistrado a vontade do agente ou a intenção do agente em fugir do distrito da culpa. Caso contrário, não poderá ser decretada a prisão preventiva com fundamento aí na garantia da aplicação da lei penal. Temos um outro ponto. Paula, como que funciona a prisão preventiva do estrangeiro e a garantia de aplicação da lei penal? Já explico para vocês. O fato pessoal do sujeito ser estrangeiro e de ter cometido crime no território nacional, por si só, isso não é o suficiente para que ele tenha todos os direitos inerentes ao acusado comum, para que esses direitos sejam tolhidos em relação ao estrangeiro. Por quê? O fato de ser estrangeiro por si só, de forma nenhuma, pode estabelecer presunção absoluta de fuga, tá bom? É errado pensarmos que só o fato do sujeito ser estrangeiro, ele já tem em mente aí a fuga, né? Não pode pensar assim e não pode o magistrado decretar a prisão preventiva sem o fundamento. Deste modo, caso o estrangeiro ele se encontre regular no Brasil, ou seja, ele tem residência fixa, ele tem trabalho lícito, ele tem uma família aqui, não se mostra, em regra, necessária a sua prisão com base na garantia de aplicação da lei penal. Entretanto, se o estrangeiro viver no país em situação irregular, se ele não tem residência fixa, se ele não tem família, se ele não tem trabalho lícito comprovado, surge então a possibilidade da decretação da prisão preventiva com fundamento aí na prisão do estrangeiro e garantia da aplicação da lei penal. Já estamos finalizando e falta estudarmos o pressuposto conveniente
conveniência da instrução criminal. A prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal, ela visa impedir que o agente perturbe ou que ele impeça a produção de provas, tá? Esse é o fundamento da prisão preventiva com base aí na conveniência da instrução criminal. O objetivo é que haja a livre produção de provas, impedindo que o agente comprometa de qualquer maneira a busca pela verdade. Se houver indícios, se houver como provar que o agente ele está impedindo a produção de provas, esse agente poderá ser preso preventivamente com fundamento na conveniência da instrução criminal, tá? Importante lembrar que a decretação da prisão preventiva, ela está condicionada à necessidade da medida a fim de que a instrução criminal tenha o seu andamento regular, né? E para que possam ser colhidas as provas da maneira mais clara possível. Por fim, o último pressuposto é o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Esse pressuposto ele já é bem autoexplicativo, né? Significa dizer que se porventura o indivíduo descumprir qualquer das outras obrigações que lhe foram impostas, né, em outras medidas cautelares, ele poderá aí ter a sua prisão preventiva decretada, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Na nossa próxima aula nós vamos concluir o assunto prisão preventiva, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula.